comigo, curte a sua cabeça, olhe nesse momento, pedindo o Senhor do céu a bênção dele sobre a sua vida e agradecendo a Ele por todos os feitos que Ele tem nos concedido nesse dia. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui uma vez mais na tua presença. Papai querido, e através, Senhor, dessa plataforma de Facebook, poder louvar e bendizer o teu nome, alcançando os teus irmãos em diversos lugares da nossa cidade, do nosso estado e até mesmo na nossa nação. Deus, eu rogo as tuas bênçãos sobre aqueles que nos acompanham, ó Pai. Toma em tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos. Repreende o inimigo da nossa alma, Senhor. Perdoa os nossos pecados, meu Pai, e nos dá a liberdade da tua presença para te louvar e bendizer. Jesus, tu és Senhor sobre todas as coisas, e é somente no Senhor que nós confiamos. Nos tornamos dependentes de ti, ó Pai, um dia após o outro. Pedimos a tua bênção e cremos que o Senhor está conosco, pois é promessa tua, meu Pai. Deus, fica conosco esta noite, recebe o louvor e a adoração do teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos ouvir o irmão adorando ao Senhor Jesus, cantando e bendizendo o nome daquele que é Senhor sobre todas as coisas, com hino. Em seguida estaremos ministrando já a palavra de Deus. Na paz do Senhor. Vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, se eu me sinto assim. Diz que forte sou, não pra Deus em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir. Que não penso só, mas eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim. E te sobre mim, eu creio sim. Tudo que importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, se eu me sinto assim. Diz que forte sou, uma fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim. E que diz sobre mim, eu creio sim.
Perdoa os teus pés a mais ninguém. Tirei meus fracassos e as vitórias te darei. Descansado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, uma fraqueza em mim. E seguro estou, se fácil eu me sentir. E não estou só, pois eu pertenço a ti. Diz que forte sou, uma fraqueza em mim. E não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Eu creio sim. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao Rei Jesus. Glória ao Rei Jesus. Eu convido a igreja, convido aqueles que nos acompanham para abrir o seu exemplar da Bíblia Sagrada. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo de número 12. Aos Romanos, capítulo de número 12. Nós iremos fazer leitura do versículo 1, alguns textos, alguns versículos. Glória ao Rei Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um: dentre vós que não tenhais de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ao que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com zelo; e o que usa de misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Amém. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma e traz ensinamentos que são fundamentais para o entendimento da igreja, para a igreja contemporânea, para a igreja pós-moderna, para os nossos dias. O apóstolo Paulo nos ensina e nos mostra algumas características da igreja atual
da Igreja de Cristo em todos os tempos. Igreja formada por membros, indivíduos, pessoas, em particular, que em cada momento, em cada lugar e em cada época, eles formam o corpo de Cristo. Os membros individuais que formam um único corpo, que é o corpo de Cristo e que é a igreja. Nós estudamos quarta-feira da semana passada, alguns pontos específicos sobre as características dos membros que formam o corpo de Cristo. A liberdade, nós estudamos sobre a racionalidade, nós aprendemos aqui junto com os irmãos, na primeira parte desse sermão, desse estudo, sobre a racionalidade humana, a espiritualidade humana. Nós aprendemos sobre assuntos que nos faz entender que nós, dentro dos nossos próprios conceitos, temos a liberdade de compreender e temos a liberdade de pôr em prática, mas tudo que fizermos entendemos que tem que ser feito para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo nos ensinou, escrevendo à igreja de Roma, que nós precisamos oferecer a Deus um culto inteligente, com entendimento, um culto onde nós compreendemos o que estamos fazendo. Ainda que isso seja espiritual, precisamos entender o que estamos ofertando a Deus, o que estamos fazendo para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina que a espiritualidade humana, ela não é sem razão, ela tem entendimento, ela é compreendida, ela precisa ser compreendida, porque Deus nos fez seres racionais. Os membros que formam o corpo de Cristo têm racionalidade, têm entendimento, têm espiritualidade, e por isso se unem em um mesmo local, ou formando a igreja universal em todo o planeta, para servir a Deus, para adorá-lo. E nesse contexto, nesse propósito, o apóstolo Paulo também nos mostra, nos ensina, que além de racionais, espirituais, nós temos também que ser, ou somos formados por Deus, seres sociais. A sociabilidade humana. O apóstolo Paulo está dizendo que nós, em particular, ofertamos um culto a Deus individual, mas coletivamente também ofertamos um culto a Deus no coletivo, juntos, e precisamos agradar a Deus quando nos reunimos para adorá-lo e bendizer o seu santo nome. O apóstolo Paulo escreve, e ele diz claramente: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Somos seres sociáveis. Deus nos fez seres sociáveis. Deus nos fez para viver em sociedade. Um dos propósitos da criação do homem como ser racional é que ele fosse um ser sociável, para viver em comunidade. Não era para viver isoladamente. A solidão, ela vai de encontro aos princípios, aos ensinos que Deus estabeleceu aos homens. A solidão, ela é nociva à humanidade. Deus observava, ainda no livro do Gênesis, quando formou Adão, no capítulo de número 2, Deus diz, no verso 5:18, não é bom que o homem esteja só. Deus não fez o homem para viver isolado. Mesmo nos dias em que estamos vivendo, mesmo na crise, na pandemia que estamos passando, que precisamos o máximo de isolamento social, nós sentimos o desejo do aconchego, nós sentimos o desejo de um abraço, de um aperto de mão, embora com os cuidados necessários que temos, com as obrigações que temos, a responsabilidade de preservar, nós temos tentado nos afastar um pouco, manter por um tempo, enquanto passa esta crise, o distanciamento, mas Deus não fez o homem para este fim. Deus é quem disse: não é bom
que o homem esteja só. Ainda no capítulo 2 do livro do Gênesis, no versículo 21 ao versículo 25, Deus, para não permitir que Adão vivesse sozinho, Deus faz uma cirurgia nele, tira dele uma costela, e daquela costela Deus forma uma companheira, uma auxiliadora que estivesse à altura de Adão. Porque Deus não queria o homem racional, com entendimento, sozinho, abandonado. Porque a solidão ela mata. A solidão nos lança para longe. Dali o Senhor ensina e dá um projeto a Adão. Deus dá a ele uma meta, um propósito, um princípio. Disse: olha, frutificai, multiplicai, povoai a terra. Deus está começando ali, irmãos, com Adão e Eva no Éden, a formar a sociedade. Então uma sociedade ela não existe sem a família, porque a família é a célula máter, porque a família é o início de uma sociedade. Quer matar, quer acabar com a sociedade, destrói a família. E esse é o projeto do inimigo da nossa alma. Esse é o propósito do inimigo da nossa alma. Salomão, escrevendo Provérbios no capítulo 18, e o versículo 1, Salomão chega a dizer que a solidão ou o isolamento, ela se opõe à sabedoria. Ela é de encontro, ela vai contra a sabedoria, porque Deus nos formou com um propósito. A família é a origem da sociedade. A família é mais importante. A família é mais importante que a sociedade e mais importante do que o Estado, porque esses só existem porque a família existe. Precisamos neste momento, irmãos, em que existem as recomendações, cuidar da família. Precisamos zelar da nossa família. Precisamos tomar as precauções devidas, precisamos, porque nós somos racionais, somos inteligentes, mas não podemos deixar de, em casa e em família, adorar e servir ao Senhor dos céus, bendizer o nome daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Salomão, no Salmo de número 127, ele exalta, ele louva a família, ele louva a Deus, exaltando o papel da família. O salmista, no Salmo de número 127, ele expressa dizendo que a família tem um papel fundamental, mas acima da família está o Senhor. Ele diz: se Deus não guardar a cidade, se Deus não edificar, em vão trabalham os edificadores. Se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha as sentinelas. Ele começa a louvar a Deus pela família que o Senhor formou. No Salmo 128, ele exalta a Deus ainda pelo papel que é fundamental da família, porque a família sadia, a família sarada, uma família bem-sucedida é uma sociedade prudente, é uma sociedade onde o nome do Senhor é glorificado, é uma sociedade, lugar bom de se conviver. Por isso o apóstolo Paulo está nos ensinando e ensinando a igreja de Roma. O Senhor do céu nos orienta a nós preservarmos racionalmente os laços fraternais, mas também o relacionamento como igreja, formando o corpo de Cristo aqui na terra. Oh, aleluia! Nós somos chamados pelo Senhor para isso. A igreja também, irmãos, é um exemplo de uma sociedade organizada. A igreja é um exemplo de sociedade organizada. E só com racionalidade se tem uma igreja sadia. Só com entendimento, com compreensão, se tem uma igreja saudável. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é de Cristo. E Jesus tem o propósito de uma igreja como sociedade organizada, como sociedade bem-sucedida.
Porque o apóstolo Paulo ensina sobre isso a igreja de Roma. O apóstolo Paulo ensina que a igreja é um lugar organizado. A igreja se submete às leis humanas, sim. A igreja se submete aos princípios bíblicos, sim. A igreja vive para que a igreja existe para que a sociedade não se perca e nem apodreça de uma vez só a terra. A igreja do Senhor Jesus, edificada por Ele, denominada pelo mesmo apóstolo escrevendo à igreja em Coríntios, no capítulo 1, alguém abra por favor, um dos nossos irmãos presentes, aos Coríntios capítulo 1, versículo 1 aos Coríntios capítulo 12, o versículo de número 13. Façamos a leitura do texto. O apóstolo Paulo ensina sobre uma sociedade perfeita. Uma sociedade perfeita. Capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós estamos batizados em um Espírito, formados um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres, todos temos bebidos de um Espírito. Pois em um só Espírito fomos todos batizados, em um só corpo, o corpo de Cristo, quer judeus, quer livres, quer gregos, quer escravos. A igreja é formada por todos aqueles que aceitam a Jesus, e não há ninguém maior do que outro. Todos somos membros, todos temos uma função especial no corpo de Cristo. Não existe alguém melhor do que outro no corpo de Cristo. É por isso que a igreja é uma sociedade organizada. O pastor não é mais do que os membros não é mais que o pastor. Ambos têm valor especial, porque todos fomos batizados em um só Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia! É por isso que a igreja, irmãos, ela precisa estar ativa o tempo inteiro, sempre presente, porque é a igreja que leva as boas novas. A igreja é a única sociedade na terra que promove a verdadeira paz. Em tempo de guerra, em tempo de lutas, em tempo de crise, a igreja promove a paz, porque ela tem o Senhor Jesus, ela tem a palavra que dá vida e que dá vida e alegria. A igreja é uma sociedade organizada. Escrevendo a carta aos Efésios, o apóstolo chama a igreja, o corpo de Cristo, de mistérios de Deus. O apóstolo Paulo denomina como um mistério, não tem como explicar, aonde livres e escravos sentavam juntos para servir a Deus, para adorar o Senhor, aonde senhores e escravos sentavam juntos para bendizer o nome do eterno Deus. O apóstolo Paulo dá isso o nome de mistérios de Deus, escrevendo aos Efésios, porque era impossível naquela sociedade senhores, livres e escravos estarem no mesmo ambiente, com o mesmo propósito. É por isso que a igreja é conhecida como uma sociedade perfeita, porque todos têm o mesmo em comum. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo de número 37 a seguir, ele diz que todos estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja, formada por judeus e gregos, a igreja de Cristo aperfeiçoando os homens para a eternidade. Como igreja, nós temos trabalhado aperfeiçoando os santos. Como igreja de Cristo, nós temos trabalhado para a salvação daqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Como igreja de Cristo, temos nos posicionado como servos do Deus Altíssimo,
ou temos simplesmente nos escondido e deixado de praticar o Evangelho um dia após outro? O apóstolo Paulo nos chama dizendo: nós somos sociedade, sim, mas somos também igreja, e como igreja precisamos influenciar a sociedade aonde estamos inseridos. Também precisamos entender como uma das características humanas a liberdade, racionalidade, espiritualidade, sociabilidade e também liberdade. Todos nós somos livres. Nós encontramos pessoas dizendo: eu não vou perder a minha liberdade me tornando crente. Se equivocam os que pensam assim. Estão equivocados aqueles que assim pensam, porque dizem: sou livre para ir para a festa, para beber, para fumar, para prostituir, enquanto na verdade eles têm se tornado escravos. Livres é aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor e decide não ir, diz: eu não vou, não se sente obrigado a ir. Livre é aquele que recebeu a liberdade em Cristo Jesus. E o próprio Deus, na formação do homem, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu o direito de escolher entre o bem e o mal. Deus disse a eles: olha, de toda árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento, que está no meio do jardim, essa não comereis. Porque no dia que comerdes, morrereis. Mas Deus não proibiu. Deus disse: vocês têm o poder de decidir. Liberdade. O homem era livre, mas por causa do pecado se tornou escravo. Por causa da queda ali no Éden, o pecado original, o homem passa de livre a escravo do pecado. E é por causa dessa servidão ao pecado que o mundo está corrompido como está. Mas Deus preparou o plano em seu Filho Jesus para outra vez nos tornar livres, nos dá o direito de escolher entre o bem e o mal, nos dá a oportunidade de decidir o que queremos, se queremos o bem ou se queremos o mal. Está nas tuas mãos o poder da decisão. Deus te deu um livre-arbítrio e você pode escolher o que você quer fazer. Eu me lembro de Josué, no capítulo do livro que leva o seu nome, no número 24, capítulo 24, e o versículo de número 15, salvo engano. Josué chama o povo, a nação que havia conquistado a terra, e diz para ele: olha, todos vocês, escolhei hoje a quem querem servir. Se aos deuses dos vossos pais que serviram da lei do Jordão, se aos deuses dos moradores da terra. Mas ele diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse: eu tenho a liberdade de escolher, eu tenho a liberdade de decidir o que quero para a minha família, eu tenho a liberdade de decidir o que é melhor para a minha casa. Mas lembre-se, a liberdade que Deus te dá para escolher, você precisa também lembrar que Deus é soberano para nos dar as consequências. Eu tenho liberdade de escolha, sim, do que vou fazer, mas não sou livre para escolher as consequências. Elas virão segundo as minhas decisões. É impossível um homem decidir semear milho esperando colher arroz. Ele decide a semente que vai plantar, mas precisa estar responsabilizado daquilo que ele vai colher. Aleluias. Nós fomos dotados de livre-arbítrio. O ato de decidir, segundo a Bíblia, é o poder de escolher ou de tomar a decisão. Você pode aceitar e pode recusar ao Senhor Jesus. Você pode aceitar ser crente ou recusar ser crente.
Mas as consequências virão, porque Deus, na sua soberania, aleluia, dará a cada um segundo as suas decisões aqui na terra. Nós temos a liberdade. O apóstolo Paulo disse que nós somos seres racionais, e como seres racionais nós podemos escolher ir ou ficar. E sabe o que me chama a atenção? É que o livre-arbítrio, ele não bate de encontro com a soberania divina, não. Por quê? Porque Deus foi quem nos deu o livre-arbítrio. Mas Ele está nos ensinando essa noite que cada decisão que eu tomo, as consequências virão através das decisões tomadas. Nós somos seres livres para escolher. Uns escolheram um caminho ruim, outros escolheram servir a Deus, e cada um terá as consequências das suas escolhas. Que nós possamos pedir a Deus sabedoria para escolher o melhor caminho, para escolher o melhor caminho para a nossa vida. Que nós possamos pedir a Deus sabedoria para escolher os melhores caminhos, para que a nossa família não sofra, não padeça as consequências e decisões que nós tomamos erradas. Porque uma família destruída é uma sociedade doente. Oh, aleluia! O apóstolo Paulo disse: irmãos, ofereçam a Deus um culto com inteligência, com racionalidade. Não se considerem melhor do que os outros, mas cada um tem a sua própria espiritualidade. Cada um tem apenas aquilo que Deus lhe concedeu. O ser humano evolui rápido demais. A humanidade evolui rápido demais. A terceira e quarta geração, depois da queda do homem, já sabia lidar muito bem com a agricultura, com a pecuária, com a metalúrgica. A quarta geração já sabia lidar com a arte da música. O ser humano é dotado de criatividade, porque Deus nos formou seres racionais. Mas nessa liberdade, nessa inteligência, na racionalidade que temos, nós precisamos tomar a decisão de ir pelo melhor caminho. E o melhor caminho, Jesus disse: eu sou o melhor caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho que leva o homem de volta a Deus. Nessa liberdade que você tem, escolha por Jesus. Escolha andar com Jesus, em servi-lo, em agradá-lo. Escolha em bendizer o seu santo nome. Escolha em servir a Ele com alegria. Porque todos somos livres para escolher. Temos a liberdade de decidir, mas não temos liberdade para as consequências que vamos receber. Essa noite eu digo a você que escuta de longe, que assiste de longe, que nos acompanha de longe: Jesus está falando ao teu coração: escolha o melhor para a tua casa. Está diante de ti escolher o bem do mal. Está diante de você tomar as melhores decisões para a tua família. A oportunidade está nas tuas mãos. Escolha servir a Deus, agradar a Deus. Porque só Cristo, somente Cristo, é capaz de restaurar o homem. É capaz de restaurar o homem. É capaz de restaurar o homem. Somente Jesus é capaz de restaurar o homem a Deus. Oh, aleluia! E Ele já fez o sacrifício na cruz do Calvário. E a decisão é você quem toma hoje, em servir a Ele ou não, em andar segundo a vontade dEle ou não. Se escolher o caminho de servir ao Senhor, o céu te espera. Mas se escolher o caminho de desagradar ao Senhor, de abandonar o Senhor, o abismo te espera. Jesus está te despertando essa noite e dizendo a você: tome o melhor caminho.
Tome a decisão de andar com Ele. Tome a decisão de caminhar com o Senhor. Você é inteligente, você é espiritual, você é racional, você tem liberdade de escolha, você é criativo, sim, você tem todas essas características, mas use isso de forma que as consequências, que as virtudes sejam melhor nas suas decisões, e não seja sofrida as consequências ruins daqui a pouco. Deus abençoe a tua casa. Estamos vivendo em tempos difíceis, mas o Senhor há de mudar o quadro dessa situação. O Senhor há de mudar o quadro deste Brasil. O Senhor há de mudar o quadro do nosso estado, do nosso município. O Senhor pode fazer isso, mas o Senhor está dando a oportunidade do seu povo pensar, do seu povo ver a sua soberania, do seu povo ver o quanto Ele é poderoso para alcançar a todos. Aleluia. Mas a decisão é sua, é você que escolhe, é você que decide o que você quer para a sua casa, para a sua família, para a sua vida em particular. Convido a igreja para estarmos sobre os pés. Nós vamos orar agradecendo a Deus e encerrando neste momento, porque agradecido por tudo que o Senhor fez e está fazendo nas nossas vidas. Eu posso decidir se vou ou se fico, mas preciso saber que cada decisão me trará consequências. A decisão é sua. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer que você tome uma decisão acertada. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos fez seres intelectuais, inteligentes, com entendimento, Senhor, de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por ter nos dado, papai querido, dons especiais. Obrigado, Jesus, pelo privilégio, Senhor, de poder decidir o que é melhor para a minha casa, para a minha vida. Deus, quero também, Senhor, pedir que ajude ao teu povo tomar as melhores decisões na sua vida. Quero pedir ao Senhor que oriente, papai querido, essa noite o teu povo a escolher o melhor caminho. Assim como Josué, papai querido, escolheu servir ao Senhor, seja a escolha daqueles que querem viver bem sobre a terra, seja a escolha daqueles que querem viver bem na eternidade. Deus querido, abençoa a igreja brasileira, abençoa a igreja tocantinense, abençoa a igreja, Jesus, lagoense. Toma em tuas mãos, Senhor, cada um dos teus filhos neste lugar. Repreende o mal, Senhor, sobre a terra e nos dá a liberdade de te adorar dia após dia. Deus, toma a igreja nas tuas mãos, protege, guarda, repreende esse vírus, papai, que tem tirado a paz da nossa nação. Em nome de Jesus, eu profetizo que ele não vai prosperar. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre a terra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida que está nos acompanhando. Deixo o nosso abraço, deixo o abraço da igreja. Que Deus abençoe de forma especial. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.